Vamos lá, meus amigos. Mano, a gente acabou de zerar aí praticamente completamente aí o GTA 4, né? Todas as DLCs aí a gente fechou já com chave de ouro. E com isso, a gente já terminou todos os conteúdos aí que o GTA 4 poderia proporcionar. E, mano, no último React, guys, a gente acabou reagindo aí à história do GTA 4, né? Ali na perspectiva ali do Nico Bellic, né? Que é uma história do caramba. E é uma história que, mano, eu curti pra caramba, né? De ter entendido ali no vídeo TGC, que eu deixo até aí todos os créditos a ele, por ele ter montado um vídeo aí de 1 hora e bem explicado e informativo sobre toda a trajetória ali, né? Que os rumos, né? Na verdade, ali, que a história de GTA 4 acabou levando, né? E também sobre falar sobre o final e também alguns personagens ali que acabam aparecendo ali no GTA Online. E, mano, como a gente já viu, né, mano, aí sobre a história do Nico Bellic, que tem duas DLCs aí que complementam praticamente a história aí do jogo, vão tá aí, guys, reagindo agora a parte das DLCs, onde a gente vai estar começando aí com a história de GTA 4, né, sobre a DLC aí The Lost and Damned, né, que aí é a DLC que conta a história aí do Johnny, né, um dos protagonistas aí do GTA 4, que infelizmente no GTA 5 teve um fim muito trágico. Mas como a gente já faz um tempinho, né, mano, que a gente acabou zerando e tá entendendo aí também um pouco dessa DLC, vai estar reagindo aí novamente ao canal do TGC, né, que é o vídeo aí onde ele montou um vídeo aí explicando, né, sobre toda a história da DLC The Lost and Damned. Então vamos lá, meus amigos, prepare a pipoca, né, e o refrigerante, apagam as luzes, vamos lá, tela cheia e bora aprofundar nessa imersão, meus amigos. Só bora dar o play no Opa, vídeo. fala aí. Depois do sucesso incrível do GTA 4, que inclusive muito obrigado a vocês que assistiram aquele vídeo, hoje eu trago pra vocês a história da DLC The Lost and Damned. A introdução dessa DLC eu gostei pra caramba. Que é um grupo de motoqueiros É. muito importante na história do GTA 4. Então chega de enrolação e bora. Em 2008, Liberty City estava cheia de conflitos entre gangues, criminosos, máfias e grupos de rua que disputavam poder. E no meio disso tudo, mano, uma você vê gangue como é de que Liberty motociclistas City era se destacava, suja, a The mano. Lost MC. Criada nos anos de 60 em Alderney, a gangue cresceu e se tornou influente no mundo do crime de Liberty City. E sabendo disso, a gente pode iniciar nossa história. Capítulo 1. A reascensão do No Motoclube começo de The Lost. 2008, um membro chamado Jonathan Klebs, que todos conhecem como John Klebs, era o vice-líder dos Lost MC. Mas nesse momento ele liderava o ele é o motoclube vice-líder. temporariamente, pois o verdadeiro presidente estava preso. John era um cara leal, experiente e de origem judaica. E ele entrou pra gangue sendo influenciado pelo seu Eu irmão não sabia mais velho, que ele era de chamado origem Michael, judaica. que não A faz gente mais também parte foi da descobrir isso gangue, aí já que ele jogando entrou a pro DLC. exército. E não, esse Michael não é o do GTA V e nem mesmo do GTA 4. Com o Johnny no comando, a gangue ativou o modo pacífico e começou a evitar conflitos, por conta deles estarem muito enfraquecidos sem o seu ex-líder. No entanto, tudo isso iria mudar quando seu ex-líder Billy Gray foi libertado da reabilitação. E para buscar o líder, os principais membros da The Lost MC fizeram um grande passeio pela cidade, rumo ao encontro com o líder. E nesse passeio podemos conhecer vários membros importantes dos Lost MC. Entre eles estavam Jim Fitzgerald, o tesoureiro e melhor amigo de John, Brian Jeremy, responsável pelos contatos de serviço dos Lost MC. E abaixo deles tínhamos Clay Simons, que cuidava das motos e dos veículos, Jason Michaels, executor da gangue, e Terry Thorpe, encarregado de fornecer armas pro grupo. Depois desse grande passeio, ele finalmente chega até o Billy Gray, que na verdade o seu nome era William, mas ele ficou conhecido pelo seu apelido de Billy. E esse Billy é um líder violento, racista e imprevisível. E antes dele ser solto, ele estava na reabilitação para tratar o seu vício em heroína. Quando a gente chega até o Billy, ele estava conversando com dois policiais, que dizem que da próxima vez que eles pegarem um Billy, ele iria direto pra cadeia, achando que era ao invés padre, de ser algo do levado pra tipo. reabilitação de novo. Depois disso, a gangue Eles entrega são pra ele o seu policiais. colete dos Lost MC. E agora, finalmente, o Billy retorna pro seu posto de líder, enquanto o Johnny volta a ser o vice-líder do motoclube. Após isso, o Johnny dá uma carona pro Billy até a sede do motoclube. Chegando lá, acontece uma comemoração entre os membros, até que em um momento o Billy pergunta pro Johnny aonde estava a moto dele, e o Johnny responde que eles venderam a moto do Billy pra um mecânico, e usaram o dinheiro pra pagar as contas do Billy, como o tratamento na reabilitação e os advogados. E por isso, o Billy fica furioso e diz que ele quer sua moto de volta a qualquer custo. E com isso, os dois começam a discutir. A E primeira aqui missão a gente foi percebe isso aí. quão babaca o Billy era, já que mesmo sendo o líder do motoclube, o Billy sempre se colocava em primeiro lugar, e ele queria que os outros membros servissem a ele, como se ele fosse um rei. E nessa mesma discussão, a gente percebe que o Johnny, apesar de aturar o Billy, ele nunca abaixa a cabeça para as ordens do seu líder, tendo sua própria opinião sobre as coisas. Mas enfim, depois de muita discussão, o Billy diz que ele tinha um apego sentimental muito grande na moto, pois foi o Johnny e um membro chamado Angus que ajudaram a construir ela. E o Johnny entende o lado do Billy e decide ajudar ele a recuperar sua moto. Para isso, os dois partem para uma oficina de desmanche do distrito de Brooklyn, que é o local que eles tinham vendido a moto. Mas chegando lá, o mecânico diz que a moto não estava mais lá, e que ele
não um dos podia pontos dizer quem principais comprou é a ela, moto, mas depois né, do mano? motoclube usar o diálogo em um Essa pneu de parte eu moto, achei o da Billy hora deu também, conta que a mano. moto foi levada Mas cê é pelos doido. Angels of Death até o Ferro Velho, que fica em algum fim. E o Billy fica furioso com isso, pois os Angels of Death estavam com sua moto. E antes do Billy ser preso, os Angels eram os principais rivais dos Lost MC. Mas depois da prisão de Billy, Nossa, o olha Johnny isso aí, conseguiu um mano. acordo de paz com os Angels. Toma. E dessa forma, nenhum dos dois motoclubes se atacava mais. Só que o Billy liga o foda-se pra esse acordo de paz e decide que eles iriam até o Ferro Velho pra ter sua moto de volta. Com isso, os Isso aí motoqueiros foi partem até o sinistro. Ferro Velho, onde os Angels Aí estavam. criou um Chegando lá, conflito os entre Lost MC os iniciam um dois tiroteio rival. com os membros e matam todos os guardas dos Angels. E dessa forma, o Billy consegue recuperar a sua moto e levar ela de volta até a sede dos Lost MC. Chegando lá, o Johnny pede pro Billy ficar longe das drogas, já que esse foi o motivo pra ele ter ido pra reabilitação. Mas o Billy ignora o que o Johnny falou. E depois ele ainda faz piadas erradas com a ex-namorada do Johnny, mostrando o quão babaca o Billy era. E como o Billy estava de volta e os Lost MC tinham acabado de atacar os Angels of Death, que tinham aceitado uma trégua com os Lost MC, mais cedo ou mais tarde os Angels iriam voltar pra dar o troco. E por isso podemos dizer que agora os tempos de guerra do Lost MC voltaram, e eles devem ficar atentos para possíveis confrontos futuros com os Angels. Voltando até a sede, o Johnny se depara com uma festinha, e lá a gente vê pela primeira vez um membro do Lost MC chamado Angus Martin, o mecânico da gangue que ajudou o Johnny a construir a moto do Angus? Billy. E um detalhe ele interessante virou é que o Angus cadeirante. anda de cadeira de rodas, pois ele sofreu um acidente e acabou ficando paraplégico. E durante a festa, o Johnny e o Billy acabam discutindo de novo por uma bobeira. Mas de repente o Jason chega e diz que alguns membros dos Angels estavam esperando eles na porta do clube. E os Angels estavam lá para tirar satisfação pelo ataque do dia anterior. Na conversa, o motoqueiro dos Angels diz que ele tinha feito um acordo de paz com os Lost MC, logo depois do Billy ser preso. Mas o Billy diz que ele não sabia de nada disso, por isso o acordo não estava valendo. E o motoqueiro fica muito bravo com essa resposta, tanto que ele diz que eles vão embora, mas que agora os Angels estavam declarando uma guerra contra os Lost MC. Nossa, mano, enquanto ele tava preso, fizeram um acordo e olha como é que o cara é mó filho da mãe, mano. Caraca, velho. Acabar com os Angels. Aí criou uma guerra entre as duas gangues. E o Jason diz que ele vai se encontrar com uma garota russa que ele andava ficando. Já o Billy diz que agora era pro Johnny tomar cuidado, pois a guerra entre os dois motoclubes havia voltado com força. No dia seguinte, o Johnny volta até o motoclube, e lá ele vê o Billy conversando com um membro novo da gangue, chamado Dave Grossman, um advogado que decidiu entrar pra vida do crime, e poderia ajudar a gangue deles com problemas futuros com a justiça. E o Johnny não gosta nem um pouquinho da ideia de ter um advogado fazendo parte do motoclube, tanto que ele até critica o Billy por ter aceitado esse advogado na gangue, e os dois começam uma discussão. Mas a discussão é interrompida por uma notícia que os membros do Lost dá pra MC ver que os dois só sofreram uma emboscada discutiam, né, dos mas Angels. com razão. E por isso todos eles saem às pressas do motoclube e vão até a primeira emboscada pra salvar sua gangue. Chegando lá, rola um tiroteio e eles matam alguns membros dos Angels. Depois disso, eles sobem nas motos e vão até a segunda emboscada, onde tinha mais um round de Angels, mas dessa vez eram tantos que parecia um exército. Os Angels realmente estavam querendo acabar de uma vez por todas com os Lost MC. Mas mesmo sendo muitos, depois de muito tiroteio, os Lost MC conseguem acabar com os Angels e salvar sua gangue da emboscada. E agora que os Lost MC estavam todos salvos, o Billy dá uma notícia triste pra gente. Ele conta que aquele membro importante da gangue que a gente viu no dia anterior, chamado Vamos ver se ele vai falar, vamos ver se ele vai por contar. estar se envolvendo com aquela garota russa que ele falou. Na verdade, a garota russa era filha de Mikhail Faustin, o líder da máfia russa, que era uma das máfias mais poderosas da cidade. E o Billy conta que esse Faustin não gostou nem um pouco da sua filha estar se envolvendo com um gangster. Por isso, ele contratou um mercenário sérvio pra acabar com o Jason. E é só isso que os Lost MCs sabem. Mas pra gente que viu a história do GTA 4, pra quem jogou essa tudo isso que o Billy falou principal. é verdade. Faustin dizia que jamais deixaria sua filha namorar E quem com um foi que motoqueiro foi lá e vagabundo. matou o Jason? Por isso, ele contratou o Nico. Nico Bellic, que é sérvio. E o Nico acabou matando o Jason durante a história principal em uma missão. Voltando pra história da DLC, o Billy diz que eles vão fazer o possível pra vingar o Jason. E por mais que os membros estejam tristes pelo que aconteceu, eles ainda brindam em homenagem ao Jason. E depois o Billy faz um discurso sobre liderança, dizendo que pra gangue deles melhorar, eles tinham que seguir as ordens do seu líder, ao invés de ficar questionando suas ações, dando uma alfinetada no Johnny. E isso é porque o Billy já tava de saco cheio do Johnny questionar todas as suas ações. Após esse trabalho, o Johnny retorna ao clube no dia seguinte. E lá ele é apresentado a Ray Bottino, que é o vice-líder da família Pegorino. Depois da apresentação, o Billy diz que eles vão fazer uma visita em um lugar, mas ele não diz qual. Com isso, o Johnny, Billy e mais alguns membros vão em uma matilha de motos até o local. Quando eles chegam lá, o Johnny percebe que o lugar é a já sede dos aconteceu com Angels isso aí of Death. comigo também, E o Billy mano. diz que eles foram até lá Graças pra a matar os Deus, a membros dos burra, mano, Angels do nada e se vingar batendo da no morte do poste, na Jason. Já que, de parede. acordo com o Billy, tudo que ele falou do servo ter matado o Jason estava errado. Na verdade, foi os Angels que mataram ele. Mas como a gente viu na história do GTA 4, o Billy estava mentindo, pois realmente foi o servo Nico que matou o Jason. E o Nico não tem nada a ver com os Angels. Dessa forma, o Johnny cai na mentira e decide ajudar o Billy na invasão, usando um lança-granadas para destruir o clube. E depois eles ainda enfrentam vários membros dos Angels que protegiam o local, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da sede. E depois de matar todos os guardas, o Billy encontra um pacote imenso de heroína, que valia cerca
cerca de 2 milhões de dólares. E o Billy pede pro Brian roubar a carga pra eles. Mas o Johnny, vendo aquela cena, ele começa a discutir com o Billy, já que tava na cara que o ataque à sede dos Angels não foi por vingança, mas sim pra roubar a heroína. E como os Angels já estavam em guerra com os Lost MC, depois desse roubo a treta iria ficar ainda pior. Mas o Billy corta qualquer papo, dizendo que isso é assunto dele, e que o Johnny não tem que se meter nos negócios do verdadeiro líder do motoclube. E o Brian, sendo um baita de um puxa-saco que ele apoia o Billy sem pensar duas vezes. E dessa forma o Johnny entende que não tem como convencer eles a largar a droga. Por isso eles saem do local e levam a heroína junto com eles. Após esse trabalho que levantou muita poeira, o Johnny decide se distanciar um pouco do Billy e começar a ajudar seu melhor amigo Jim com o trabalho. E esse trabalho era de roubar algumas motos raras que pertenciam ao motoclube dos Angels. Pra relembrar os velhos tempos ainda. Quando eles roubassem as motos, o Jim diz que ele tem um contato que iria comprar essas motos por muito dinheiro. E depois o contato levaria as motos para ser revendidas no Japão. Johnny gosta da ideia e decide participar do roubo. Então eles pegam um caminhão e partem para um restaurante onde os membros do Angels of Death estavam. Chegando lá, o Johnny começa a colocar as motos na caçamba do caminhão. E os Angels aparecem em peso para impedir o roubo. E no meio de todo esse tiroteio, o Johnny ainda liga para pedir a ajuda de dois membros do motoclube, chamado Terry e Clay, para ajudar a combater os Angels. Isso aí eu não e com a ajuda não. deles, o Johnny e o Jim acabam com os Angels e terminam de roubar as motos. E depois disso, os dois fogem com as motos até um pátio. E enquanto eles comemoram um roubo bem sucedido, dois policiais corruptos chegam no local e começam a ameaçar e ofender os motoqueiros, dizendo que eles queriam parte do valor da venda das motos. E se eles não dessem o valor pedido, os policiais iriam até a casa do Jim para ter uma conversinha forçada com a esposa e o filho dele. E sim, o Jim é o único membro da gangue que é casado e tem filho. E para mostrar que os policiais estavam falando sério, um dos policiais até derruba e estraga uma das motos. E sem ter uma saída, o Jim aceita dividir o valor da moto com eles. Mas logo no dia seguinte, o mas o que aconteceu em seguida? E o Jim diz que ele não vai aceitar ser chantageado por policiais. Por isso ele diz ao Johnny que eles não. devem dar um jeitinho Corruptos ainda? Meu amigo. E por isso eles fica de boa que a gente tem um tratamento específico pra eles, ó. Finge que ele iria pagar a parte do dinheiro do roubo das motos. Mas na verdade ele agride um dos policiais e depois foge, deixando os policiais furiosos. Tanto que os oficiais perseguem os dois motoqueiros pela cidade e até tentam atirar pra matar os dois. Mas após muita perseguição, os dois motoqueiros levam os policiais até uma armadilha. Armaram uma emboscada pra eles. Dos Lost MC esperando eles chegarem. E lá os membros conseguem matar os policiais e os reforços, botando um ponto final nessa história de chantagem. Depois desse trabalho, o Billy pede pro Johnny conversar com uma amiga dele, que é a chefe do crime do distrito de Bohan, chamada Elisabetta Torres, já que essa mulher poderia ajudar os Lost MC a vender a heroína que eles roubaram dos Angels. E pra essa venda, ele apresenta a gente pra duas pessoas. O primeiro é Trey Stewart, um poderoso traficante de Algonquin, que é conhecido como Playboy X. E o segundo é ninguém menos que Nico Bellic, um servo novo em Liberty City que tava ganhando uma grande reputação na cidade, sendo apelidado até mesmo de um exército de um homem só. E pra quem não lembra, rapaz, é isso. Depois da apresentação, olha a tag que colocaram na costa do Nico, mano. E depois ele se encontra com o Nico e o Playboy no lugar da venda. Mas a negociação dá errada, já que o comprador era um policial do narcóticos que tava disfarçado. E por isso cara, é brabo demais, tiroteio no prédio, com os três tendo que passar por cima de um exército de policiais. Calma. Eu queria estar parando, mano, ter como fazer esse comentário. Cara, o negócio que eu achei muito ruim no GTA 4 é que todo mundo sabe que a 12 na vida real faz um estrago, como aqui no GTA dá bastante dano. Tipo assim, no GTA 5, vou falar online não, GTA 5, né, que é outra física. Se você pegar a 12 e dar um tiro HS, é hit kill. No GTA 4 você dá tiro mano, você dá tiro HS, o cara não morre. O cara só cai e levanta de novo. Mano... Enquanto o Nico com o Playboy fugiu pelo terraço, o Johnny decide fugir por baixo do prédio. Mas a explosiva é roubada. O Johnny recebe uma ligação do Billy, dizendo que em breve ele vai arrumar outro comprador pra heroína. E um detalhe importante é que o Johnny conseguiu fugir do local com a heroína a salvo. Depois dessa venda fracassada, o Billy pede pra gente visitar um contato, que o Dave Grossman, que é aquele advogado que entrou pro Lost MC, tinha indicado pra gente. E o contato era um político famoso e corrupto de Liberty City, que é o deputado Thomas Stubbs III. Não, e o motivo motivo da gente sinistro, ajudar ele é porque, de acordo com o Dave, esse deputado pode ajudar a gangue a não ser presa pelos seus crimes. E assim que o Johnny chega no apartamento do Stubbs, ele dá de cara com o deputado peladão. Mas o deputado não se importa muito com isso e passa o serviço pro Johnny sem nem mesmo se vestir. E o serviço era o seguinte: esse deputado queria que o Johnny matasse seu tio chamado Arthur Stubbs, que era o homem que controlava o dinheiro da família. E o Thomas explica que o motivo disso é porque ele precisava de dinheiro pra fazer sua campanha pra tentar ser reeleito. E se o seu tio morresse, ele ganharia uma quantia gigante de dinheiro da sua herança da sua família. E ele também poderia usar a morte do seu tio como uma
uma propaganda pra sua eleição, já que o povo de Liberty City iria ficar com muita dó dele. E o Johnny até pensa em recusar esse serviço, mas o Thomas deixa claro que se o Johnny não fizer o favor, mais cedo ou mais tarde os membros do motoclube do Lost MC vão ser presos pelos seus crimes, e apenas o Thomas poderia livrar eles dessa, além de outros favores que o Thomas poderia fazer pro motoclube no futuro. Dessa forma, o Johnny aceita o serviço e parte pro aeroporto pra fazer o trabalho. Quando o Johnny chega lá, ele vê o helicóptero do tio chegando pra pousar. Nossa, essa parte eu sofri um pouquinho, hein, mano. Se parecesse com um ataque de passar por isso, o Johnny usa uma bazuca e explode o helicóptero. E depois ele consegue fugir do aeroporto com a ajuda de um funcionário corrupto do Stubbs. E agora o Johnny com o motoclube ganharam muita moral com o Thomas, e isso seria muito bom no futuro. Depois de ajudar o Stubbs, o Johnny recebe uma ligação de um número estranho, que dizia ser um policial do FIB. E esse policial diz ao Johnny que ele soube sobre a venda fracassada de drogas, e que mais cedo ou mais tarde a polícia iria ter prova dos crimes dos Lost MC, e iria prender todos eles. Por isso ele dá a opção do Johnny virar um X9 e entregar sua gangue. Mas sendo bem leal ao motoclube, o Johnny manda o policial e toma naquele lugar onde o sol não bate. Nesse momento a vida do Johnny estava bem tranquila, já que ele tinha conseguido ajudar a gangue sem dificuldades, e ele também não precisava mais gerenciar tudo, pois o Billy estava de volta para liderar o motoclube. Só que agora um grande problema do passado reaparece, já que ele recebe uma ligação de sua ex-namorada chamada Ashley Butler, que é uma viciada em drogas. E por conta do vício, ela tinha sido sequestrada por alguns traficantes que estavam cobrando dinheiro que ela devia por ter comprado uma droga e não ter pago. O Johnny devia ter cortado a relação com ela, cara. A mulher tava praticamente arrastando ele, mano. E acaba com todos os traficantes do local, até conseguir resgatar a Ashley, pra depois levar ela pro apartamento dela. E assim que a gente conhece a Ashley, fica evidente que o seu vício era em um nível extremo, tanto que esse foi o motivo pelo que o Johnny terminou com ela, mesmo amando muito a Ashley. E ela até tenta dar algumas indiretas pro Johnny reatar a relação dos dois, mas o Johnny recusa todas as investidas, alegando que agora eles são apenas amigos. Além do vício, a Ashley também já tinha dormido com vários membros do motoclube, e até mesmo com outras pessoas perigosas de Liberty City. Tudo isso para sustentar a sua dependência em drogas. E um detalhe importante que conseguimos perceber sobre o nosso protagonista é que, apesar de conviver com usuários de drogas e até ajudar a gangue na venda de drogas, o Johnny é totalmente contra o uso de drogas, tanto que ele não usa e ele se sente mal ao ver alguém afundando no vício, como é o caso da sua namorada Ashley e do Billy. Depois de ajudar a Ashley, o Johnny liga pro Angus para desabafar sobre sua ex-namorada, e o Angus diz que se o Johnny realmente não quer nada com a Ashley, ele precisa deixar isso claro pra ela, pois sempre que a Ashley precisa de ajuda, o Johnny vai até ela pra ajudar, e isso faz com que ela tenha uma esperança de que eles reatem o seu relacionamento. Depois de receber esse conselho do Angus, o Johnny retorna até o... Cara, agora que eu fui ver, tipo, vendo até esse ponto do vídeo, cara, eu fui reparar como é que eu fiquei muito desatento, mano. Você ficar, tipo, tão preso nessa parte da mecânica de sair atirando os inimigos na missão, essas coisas, e acaba, mano, perdendo bastante coisa importante da história, mano. Não sabia que ela tava tentando reconectar o relacionamento antigo, mano. Isso aí eu não sabia, não. O deputado Stubbs para fazer mais um trabalho pra ele. Mas ainda bem que ele não voltou. Aliás, amigos do Thomas GTA V não já fala por si só, né? Pra outra prisão. E essas pessoas eram alguns amigos corruptos do Thomas. Dessa forma, o Johnny invade a delegacia e entra dentro do ônibus que os amigos do Thomas estavam. Lá, ele desmaia um dos policiais e um dos presos comete canibalismo com o policial. Depois disso, o Johnny foge com o ônibus e despista a polícia. Assim, libertando os amigos do Thomas. E agora, os trabalhos pro deputado finalmente tinham acabado. E o Johnny tinha ganhado ainda mais moral com ele. Mas se o Johnny quisesse, ele poderia fazer alguns trabalhos secundários pro Thomas. Depois de resolver os problemas do Thomas, o Johnny volta até o motoclube. E lá tava ocorrendo uma discussão entre o Billy e o Jim. E o motivo era porque o Jim descobriu que aquela carga de heroína que eles roubaram dos Angels, na verdade, pertencia à triade chinesa de Liberty City. E o Billy tava brigando porque ele queria continuar com a carga. Mas o Johnny com o Jim propõem pra eles venderem a carga de volta pra triade, por um valor mais baixo, em troca de um acordo de paz com ele, já que a triade estava em guerra contra os Lost MC por conta dessa heroína. E também porque os federais já estavam de olho na gangue, e eles terem posto dessa grande quantidade de heroína iria ser um prato cheio para todos eles serem presos. E por algum motivo, o Billy muda de ideia rapidamente e concorda com os planos do Jim e do Johnny. E dessa forma, eles vão em uma matilha de motos até a negociação, que iria ocorrer no bairro de Chinatown. E nas motos da hora estavam essa parte do comboio, mano. E o Brian. Chegando até o local, o Billy e o Brian ficam de vigia na rua, enquanto o Johnny com o Jim vão até o encontro com os chineses para fazer a negociação. E durante a negociação, os chineses acham um absurdo o motoclube tá tentando vender algo que já pertencia à triade e que tinha sido roubado deles. E por isso, os chineses puxam as armas e tentam matar o Johnny com o Jim, que se escondem, e deixam os chineses ficarem com a heroína de graça. E por sorte, o Jim com o Johnny conseguem fugir, mas eles acabam tendo que enfrentar vários membros da triade que queriam matar os dois. E apesar da negociação ter dado errado, finalmente o Johnny tinha conseguido um desfecho para a história da heroína. E se ele saísse vivo dessa emboscada, com certeza ele teria um bom tempo de sossego. Mas o pior acontece. A polícia chega.
Você vê que a polícia já tava olhando, vigiando ele já faz tempo, ó. Put your hands in the air. Now. Fuck you, Johnny. You're dead. Shut your goddamn mouth. Shut your mouth. Shut up. Por conta do tiroteio pesado, a polícia foi acionada e foi até o local para dar um jeito nos baderneiros. E o Billy sabia que se a polícia visse ele no local, ele iria ser preso e voltaria pra cadeia. Por isso ele tenta fugir com sua moto, mas ele sofre um acidente e é pego pela polícia, que o prende. E pra piorar a situação, o Billy grita acusando o Johnny de ter armado pra ele, já que a ideia de vender a carga pra triade foi do Johnny com o Jim. E por isso o Billy jura que ele vai se vingar do Johnny. Depois disso, o Johnny com o Jim buscam o Brian, que tinha conseguido escapar, e os três fogem até o motoclube. E chegando lá, rola mais uma cena. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. Ah, tem a discussão dos dois que é onde eles separaram. Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. Mas mal babaú também esse cara aí, mano. Vai causar divisão entre os membros. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, John. You're giving a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Hey, Brian, Johnny's not like that, man. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this Jew prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him, and they've been calling him. I know, because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you. And I didn't talk to no one. Fuck it. Come on! You stay away from us, you hear? O Brian, sendo um grande puxa-saco, ele também acusa o Johnny de ter traído o Billy. E por mais que o Johnny jure que ele não traiu ninguém, o Brian não acredita e continua acusando o Johnny de ser um traidor. Mas a verdade de toda essa história que nenhum dos membros do motoclube sabe é que o verdadeiro traidor era o próprio Billy, que tinha feito um acordo com a Triade, para que a Triade matasse o Jim com o Johnny durante a negociação. E em troca, a Triade ficaria com a heroína. E o motivo disso tudo era porque o Billy já estava de saco cheio do Johnny ficar questionando suas ações, ao invés de ser um puxa-saco, como os outros membros eram, como é o caso do Brian. Mas como a gente viu, todo o seu plano deu errado, já que o Jim com o Johnny sobreviveu. Ah, calma aí, tive uma interligação. Na DLC do Luiz, né, a The Ballad of Gaytone, a gente vai pra esse local e vê esses caras. É que diretamente na história da DLC do Johnny, não mostra isso acontecendo, né, deles negociando pra tramar, né, armar contra o Johnny e o cara ali, né, mano. Caraca, mano, não sabia disso não. Na verdade foi o Billy que armou tudo. Heroína, e o Billy foi pior que eu pensei nisso também na hora. Eu falei, mano, acho que ele que armou. As chamadas que o Johnny recebia, tava na cara que o FIB já estava em cima da gangue, querendo prender todos eles. E pelas falas do Billy e do Brian, em algum momento algum federal mentiu pra eles, dizendo que o Johnny havia entregado o motoclube pra polícia, como uma forma de gerar uma treta interna na gangue. E essa estratégia deu certo, mano, já que esse foi um dos motivos pelo qual o Billy e o Brian detestavam o Johnny. E como nada tirava da cabeça do Brian que o Johnny era um traidor, o Brian decide sair de uma vez por todas do motoclube. E agora com o Billy na cadeia de novo, o Johnny volta a ser o líder provisório dos Lost MC. Só que dessa vez seria muito mais difícil liderar os Lost MC, já que da primeira vez que o Billy foi preso, o motoclube estava em paz com todas as gangues da cidade. Mas agora o motoclube estava em guerra com várias gangues e máfias. O Brian, que era um membro importante, tinha acabado de deixar o motoclube. E pra piorar tudo, quando o Billy saísse, com certeza ele iria se vingar do Johnny, mesmo com o Johnny não tendo feito nada pra ele. A queda do Lost nas guerras contra os Angels of Death, o Jim apresenta pro Johnny um cara chamado Malk, que tava junto de um cara chamado Deshawn. E os dois são membros do Upton Riders, um motoclube da cidade. E a proposta deles é que, como os Upton Riders eram um motoclube pequeno, se os Lost MCs se unissem com os Riders, eles poderiam atacar os Angels e ganhar mais fama na cidade. E assim os dois motoclubes sairiam ganhando, já que os Upton Riders ficariam mais fortes e os Lost MC enfraqueceriam os Angels. E para executar esse plano, eles teriam que fazer vários trabalhos. E o primeiro deles era destruir 3 vans cheias de carregamento dos Angels. Depois de fazer esse serviço, a Elisabetta chama a gente pra fazer alguns trabalhos pra ela. Lá ela fica surpresa pelo Lost MC ter se unido com os Riders. E com essa parceria, ela pede pra que os dois motoclubes roubem uma carga gigante de coca dos Angels of Death. Dessa forma, o Johnny vai com o Malk, o Deshawn e mais um membro até o pedágio da cidade. Lá eles usam o diálogo com o trabalhador e depois eles fazem uma emboscada, conseguindo matar os transportadores dos Angels, pra depois roubar a carga gigante de coca pra Elisabetta. Voltando até a Elisabetta, ela pede pra gente buscar uma amiga
amiga dela no aeroporto, chamada Marta, que tinha vindo de Porto Rico até Liberty City. Só que um detalhe é que ela tava com um carregamento de drogas escondido na entrada do intestino dela, se aqui vocês me entendem. Johnny vai até o aeroporto, mas quando o Johnny chega lá, ele percebe que a Marta foi descoberta por um dos agentes, que queria prender e deportar ela. Mas o Johnny dá um chute no agente pra impedir ele, e depois os dois fogem. Mas no caminho, o Johnny acaba tendo que lidar com um exército de policiais, a Nose, que é uma espécie de bot do GTA, e também com o FIB. E depois mano, essa 12 é muito roubada, mano, essa 12 aí. Até a casa da Elisabetta. Não deixa o inimigo clicar. Mas assim que o Johnny chega lá, a Elisabetta diz que os policiais podem prender ela a qualquer momento, já que os investigadores estavam chegando cada vez mais perto. E também porque tinha vários X9 na gangue dela. Por isso, ela pede pro Johnny com os Riders venderem aquela carga de drogas que a Marta trouxe no seu anel, antes que a polícia descubra tudo sobre Elisabetta. Johnny vai com o Malk e o Deshaun até o lugar da venda, mas chegando lá, os dois compradores tentam passar a perna nos motoqueiros pra tentar roubar a carga. Tanto que esses compradores até explodem a moto do Johnny. E no susto, os motoqueiros atiram na compradora que tava com a droga na mão, matando ela. E os motoqueiros até conseguem recuperar a carga de drogas, mas a confusão chamou a atenção da polícia, obrigando todos eles a fugirem do local. E como o Johnny tava sem moto, o Johnny pega carona na moto do Malk. E na perseguição, o Johnny vai lidando com vários policiais, até que finalmente eles conseguem despistar os oficiais e fugir com a droga. Essa parte é sinistra, mano. Mas parece que toda negociação que acontece no GTA sempre dá errado. É impressionante isso. Cara, eu tinha parado pra pensar nisso não, mas agora que você tocou nesse ponto, parando pra pensar e ver realmente todas as negociações dos GTAs que já teve, realmente foi desse jeito. E mesmo não tendo conseguido fazer a negociação, depois de estar salvo, Johnny recebe uma ligação da Elisabetta, que se despede do Johnny, já que com certeza a polícia iria pegar ela antes que o Johnny pudesse trabalhar pra Elisabetta novamente. Com o Luiz, com o Nico. No jornal podemos ver que Elisabetta foi presa e pegou prisão perpétua por todos os seus crimes. Depois de acabar... Já que a gente descobriu no vídeo do Nico Bellic, mano, isso aqui eu não sabia. Ela quase que tinha que ver pelo site, né? Mas ela foi presa. Eu sabia que ela foi presa, mas não sabia que ela tinha pegado 300 anos de prisão. E dessa vez o assunto era sério. De acordo com o Jim, o Brian criou sua própria gangue com alguns ex-membros dos Lost MC, que puxavam o saco do Billy. E isso meio que criou uma guerra interna no motoclube, já que acabou dividindo o motoclube dos Lost MC entre os que acreditavam no Johnny e os que puxavam o saco do Billy. E o Jim fala que o Brian queria uma trégua com os Lost MC. Por isso, o Brian marcou uma reunião com eles. E por mais que o Johnny não acredite no Brian, nesse momento o Johnny estava tentando fazer de tudo para não criar mais inimigos pro seu motoclube. Então o Johnny, o Jim e mais alguns membros dos Lost MC partem até o local. Não, é isso aí mesmo. Nessa parte foi a mesma coisa. Os caras batiam em poste, batiam em carro. Nossa, mano. Depois. É doido, olha lá. Meu Deus. A gente é obrigado a esperar os membros, mano. Os líderes começam a conversar. E o Brian deixa claro que ele ia ser obrigado a esperar. Traiu o Billy. E o Johnny fica com muita raiva disso e pede para que o Brian abandone seu novo motoclube e saia da cidade, antes que o próprio Johnny mate ele. Mas logo após falar isso, o Brian revela que toda essa reunião era uma emboscada para matar o Johnny. E por isso começa um grande tiroteio entre os membros dos Lost MC contra os membros da gangue do Brian. E mesmo estando em menor quantidade, os membros dos Lost MC... A maioria das reuniões sempre acaba em tiroteio, se é pra pensar também. Porém, o líder Brian acabou fugindo vivo. Depois de estarem a salvo, o Jim diz que depois da prisão do Billy, restou pouquíssimos membros dos Lost MC, mas pelo menos os membros mais importantes ainda estavam na gangue, como o próprio Johnny, o Jim, o Angus, o Terry e o Clay. E isso já praticamente carregava, mano, manteriam o motoclube vivo. Mas o Jim diz que mais cedo ou mais tarde eles precisam acabar de uma vez por todas com o Brian. No dia seguinte, o Johnny se encontra com o Jim e mais alguns membros do motoclube, e no local estava Ray Bottino, que era amigo da Ashley, e por isso ele ficou sabendo da treta entre os Lost MC com o Brian. E essa treta estava atrapalhando os negócios do Ray. Por isso, ele conta onde ficava a sede da gangue do Brian e pede pra eles irem até lá e botarem um ponto final na vida dele. E como o Johnny não queria envolver os Lost MC nisso, ele decide ir sozinho até a casa que o Brian estava. Chegando lá, o Johnny tinha 3 opções. A primeira era tirar uma granada pela janela e matar o Brian sem ninguém ver quem foi. A segunda era pedir a ajuda do Terry e do Clay pra invadir o local. E a terceira era invadir o local sozinho e ficar cara a cara com o Brian pra acabar com ele. E o Johnny escolhe a segunda opção. Dessa forma, ele liga pro Terry e pro Clay e os 3 invadem a casa e acabam com todos os guardas. Foi sozinho. Depois de muito tiroteio, eu não usei, tipo assim, eu não cheguei a ligar pros caras, mano. Eu fui tudo sozinho. O Johnny consegue chegar até o Brian. E o Brian implora por sua vida, pedindo pra que o Johnny não o mate, já que os dois eram praticamente irmãos pelo tempo que eles ficaram junto no motoclube. E que se o Johnny deixar ele vivo, ele iria embora da cidade. Mas como o Johnny não confiava no Brian, o Johnny sabia que deixar o Brian vivo significaria que mais cedo ou mais tarde, o Brian iria tentar matar o Johnny de novo. E por isso o Johnny decide matar o Brian. Mas antes ele diz pra ele parar de chorar e encarar o seu destino como um homem de verdade.
verdade. E após falar isso, ele acaba de vez com a vida do Brian, botando um ponto final na guerra interna que tava tendo no motoclube. E agora a ex-sede do Brian se tornaria uma das casas seguras de Johnny. Saindo do local, o Johnny recebe mais uma chamada da sua ex-namorada Ashley, que pede ajuda do Johnny de novo. E por mais que o Angus tenha dito pro Johnny não ajudar mais ela, já que o Johnny não tinha intenção de voltar com ela, o Johnny, sendo um bom homem, ele decide ajudar a Ashley. Chegando na Um bom homem. É assim que ele foi arrastado ao erro. apartamento dela, a gente vê dois membros da Ela máfia russa, arrasta, que estava mano. se tornando a Ela máfia mais arrasta, poderosa da cidade. E essa máfia era a máfia de Dmitry Raskalov, o grande vilão da história do Nico. E esses dois homens dizem que a Ashley tá devendo muito dinheiro ao Dmitry, e que se ela não pagar, eles vão acabar com a vida dela. E pra pagar esse dinheiro, os homens oferecem um trabalho ao Johnny. E esse trabalho era pra sequestrar um homem chamado Roman Bellick, que é dono de uma franquia de táxis. E o Johnny fica muito bravo pela Ashley ter se metido nessa enrascada, mas mesmo assim ele decide ajudar ela a quitar essa dívida. Só que como os Lost MC não se metiam nesse tipo de serviço, o Johnny pede ajuda ao Malk para sequestrar o Roman. Dessa forma, eles pegam um carro e vão até uma casa de apostas ilegais que o Roman costumava frequentar. E assim que o Roman sai, eles rendem ele e o sequestram. E um detalhe que talvez alguns não lembrem é que esse Roman é o primo do Nico, que o Johnny já tinha trabalhado antes, mas o Johnny não sabia disso. Depois de sequestrar o Roman, eles tentam levar ele até o cativeiro. E no caminho, o Roman tenta fugir algumas vezes, mas ele é pego novamente. Mas no nosso ele não tentou. Só uma vez. Deixou um Roman com os russos, que perdoam a dívida da Ashley. Depois desse serviço, a Ashley liga dizendo que ela ama muito o Johnny e que o Ray Bottino queria fazer uma proposta de serviço pra ele. Chegando no restaurante do Ray, o Johnny discute com a Ashley, já que tava na cara que a Ashley tava fazendo favores especiais pro Ray em troca de droga. Depois da discussão, o Johnny vai até o Ray, que faz a proposta de serviço. Segundo o Ray, há um tempo atrás, curiosamente no mesmo navio que trouxe o Nico pra Liberty City, mas é claro que ele não fala que o Nico tava no navio, tá? Isso aqui é só pra quem assistiu a história do GTA 4. Tava vindo também um carregamento ilegal de diamantes, no valor de 2 milhões de dólares. Isso e mesmo. a gente vê isso na cutscene inicial do GTA 4, onde um cozinheiro esconde os diamantes dentro da massa de um bolo. E o comprador desses diamantes ilegais era um homem chamado Gay Tony, dono de várias boates poderosas da cidade. E o serviço do Johnny era de simplesmente invadir a negociação entre o cozinheiro e o Gay Tony e roubar os diamantes das mãos deles, já que o Ray queria esses diamantes pra ele. Porém, o Ray não queria que a máfia Pegorino, que é a máfia dele, se envolvesse nisso. Por isso, ele contratou o Johnny com os Lost MC pra fazer esse roubo. Dessa forma, o Johnny vai com uma matilha de motos, e nela estava todos os membros importantes dos Lost MC. Chegando até as docas, a gente vê o Gay Tony com seu namorado Evan, e o seu guarda-costas chamado Luis. Todos eles tentando comprar os diamantes do cozinheiro que botou os diamantes no bolo. Mas nesse exato momento, o Johnny e seu motoclube se aproxima da negociação e acabam sendo vistos, fazendo com que todo mundo fuja do local e inicia um grande tiroteio. E nessa correria, o namorado do Tony acaba fugindo com os diamantes. Por isso, o Johnny, o Terry e o Clay vão atrás do Evan que tava com os diamantes, enquanto o resto da gangue tentava roubar o dinheiro que tava com o Luiz e o Gay Tony. E depois de muita perseguição, o Johnny consegue matar os guardas-costas e também o namorado do Tony, que era o Evan. E o Evan acaba deixando os diamantes caírem. Dessa forma, o Johnny pega os diamantes e esconde ele em alguns sacos de lixo, a pedido do Ray Bottino, já que mais tarde o Ray mandaria algumas pessoas disfarçadas de lixeiros pra pegar os diamantes. E algo interessante é que as pessoas que o Ray manda pra buscar os diamantes é ninguém menos que o Nico e mais alguns capangas que vão buscar os diamantes disfarçados de lixeiros. Mas esses capangas passam a perna no Ray e roubam os diamantes pra ele. E por isso o Ray pede pra que o Nico persiga os capangas e mate um por um deles, roubando os diamantes de volta pro Ray. Ou seja, esses diamantes são aquela história de esse um aí ladrão tava roubando cagando, mano. Depois Isso é de saber esse outro engraçado. lado da história, a gente volta pra história da nossa DLC. Terminando o serviço, o Ray liga pro Johnny e agradece muito. E ele diz que o dinheiro do Johnny vai ser entregue assim que o Ray conseguir vender os diamantes. E que essa venda seria feita no Museu Libertonian. E como o Ray sabia que ele poderia confiar no Johnny, o Ray pede pro Johnny se encontrar com um sérvio no museu, pra eles realizarem a venda. Dessa forma, o Johnny se dirige até o Museu Libertonian e se encontra com o sérvio, que era um Nico Bellic. Lá eles se cumprimentam e o Johnny diz que tá torcendo pra que essa negociação não dê errado, igual a venda da heroína. Após falar isso, eles vão até a negociação e começam a venda. E quem iria comprar os diamantes era a máfia judaica, liderada por um tal de Isaac. E tudo ia ocorrendo muito Uma das bem. negociações que, né, todas as foram negociações interrompidas. dos GTAs dão errado? De repente, o Luiz, que era o guarda-costas do Gay Tony, aparece e bota o caos no local, estragando a negociação. Tudo isso porque alguém tinha vazado sobre a negociação no museu. E o Gay Tony ficou sabendo disso e mandou o seu fiel guarda-costas pra recuperar os diamantes. E depois do Luiz começar o tiroteio, o Nico fica encurralado. E o Johnny rouba a maleta com os 2 milhões de dólares e foge. E na fuga, o Johnny precisa bater de frente com vários guardas da máfia judaica, que queriam seu dinheiro de volta. E enquanto o Johnny trocava tiro com os guardas, o Nico já tinha matado mais da metade da máfia judaica que estava no andar de baixo do museu, facilitando a fuga do Johnny. E inclusive, o Johnny fica até surpreso com o quanto o Nico
era perigoso. I wouldn't want this Nico Bellic coming for me. Guy is deranged. E pra quem quiser saber a história dos diamantes, do outro lado, o Luiz finalmente tinha conseguido roubar os diamantes de volta pro Tony. Depois de fugir do museu, o Johnny chega até o lado de fora, onde aparece vários homens do Ray, que queriam recuperar o dinheiro que o Johnny roubou, mas o Johnny elimina eles e foge de lá. Depois disso, o Johnny se encontra com o Jim, mais um membro dos Lost MC, e ele entrega os 2 milhões pro Jim, e diz que ele não tá nem aí pro Ray, já que o Ray nunca tinha pago o Johnny pelos serviços que ele fez, e é até por isso que ele roubou o Ray. E o Johnny também diz que agora os Lost MC estavam ricos. Saindo de lá, o Ray liga pro Johnny e diz que o Nico contou que o Johnny tinha roubado dinheiro, mas o Johnny nega tudo, e diz que ele apenas fugiu do local antes que a polícia chegasse. E após isso, ele desliga a chamada. Mas é claro que passar a perna em um mafioso como o Ray Bottino não era nada fácil, já que mais cedo ou mais tarde ele descobriria que o Johnny estava mentindo. Por isso, o tempo se passa e o Johnny recebe uma mensagem do Jim, pedindo para que o Johnny vá até o restaurante do Ray urgentemente. Chegando lá, o Johnny se encontra com o Ray, que rende o Johnny com uma arma, o que deixa claro que foi o Ray que usou o celular do Jim para mandar mensagem pro Johnny. Ray leva o Johnny até o porão do restaurante, e lá a gente vê o Jim com o rosto todo queimado, já que ele estava sendo torturado por um capanga do Ray. E mesmo com essa brutalidade, o Jim não havia falado aonde ele tinha escondido o dinheiro. Nossa, e o Ray mano. até bate no Johnny para que algum deles fale aonde estava o Ele não dinheiro. conseguiu mesmo fazer com o tanta sequestro, violência, nenhum não dos dois conseguiu. revela o local. Até que o Jim, que estava com uma faca escondida, consegue cortar a corda de suas mãos e se soltar, rendendo o capanga do Ray. E o Johnny aproveita a distração e desarma o Ray Bottino, dando a possibilidade para os 2 motoqueiros fugirem do cativeiro. E antes de sair, o Jim mata o capanga da máfia, deixando o Ray furioso. Na fuga, o Johnny diz ao Jim que ele vai atrás da Ashley, já que o Ray com certeza iria tentar pegar ela para se vingar do Johnny. E enquanto isso, o Jim iria se reunir com alguns membros para eles se protegerem. Mas enquanto o Johnny ia até a Ashley, a própria Ashley liga e diz que o Ray mandou um exército de mercenários para acabar com o Johnny. E para sobreviver, o Johnny liga pro Terry e pro Clay e pede ajuda para eles. E os dois pedem pro Johnny fugir até um local onde eles fariam uma emboscada. Chegando lá, o Johnny com seus amigos lutam contra os mercenários e acabam com todos eles. E assim, os 3 sobrevivem ao ataque do Ray. Depois de já estar a salvo, o Johnny decide devia ter feito essa mecânica, mano, pra ver. E ver se tava tudo bem com ela. Mas chegando lá, o pior acontece. What's going on? I'm sorry For which bit? for everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Jim? Oh no. Morreu? Oh, man. Not Jim. Fuck this. Angus is crippled and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. Ah, You got me. I don't got you. Crystal got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm Parou, an né, idiot believing mulher? your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. Congressista? We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny Mete o Cage. pé, mulher. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. É isso, mulher. É isso aí, Johnny. Mostra que é você que manda. Na conversa, a isso. Ashley diz que ela cortou toda a sua relação com o Ray, mas ela ficou sabendo que, infelizmente, o melhor amigo do Johnny, que era o Jim, acabou sendo morto por um assassino de aluguel que o Ray enviou, já que naquele mesmo momento que o Ray tinha enviado mercenários pra cima do Johnny, ao mesmo tempo o Ray mandou um assassino pra pegar o Jim. E curiosamente, esse assassino era ninguém mano. menos que o Nico Bellic, o homem Ô, louco. Nico? que o Johnny havia trabalhado no passado. Mas é claro que o Johnny não sabia que Nossa, tinha sido nessa Nico. E além dessa missão, notícia mano. triste, Você vê, cara, o Johnny não sabia que o Rom era primo dele e nem o Nico sabia que aquele cara era o melhor amigo do Johnny, mano. a Ashley diz que um dos motivos pelo qual o Ray ficou Nossa, tão raivoso mano. com o Johnny é que além do Johnny ter roubado dinheiro, o Billy tava botando pressão no Ray, pro Ray matar o Johnny. E como o Ray fracassou em matar o Johnny, agora o Billy iria se tornar um X9 da polícia e iria contar tudo o que ele sabia sobre os membros dos Lost MC e sobre o Johnny pra polícia, fazendo com que os membros fossem procurados pelos seus crimes. E dessa forma o motoclube simplesmente chegaria ao fim, já que de um lado teríamos o Ray querendo matar os membros e do outro lado a polícia iria tentar
tentar prender todo o motoclube por culpa do traíra do Billy. E um fato triste sobre o Jim é que ele era o único membro do motoclube que tinha esposa e filho. E agora com sua morte, os dois vão ficar sem ele. Tempo depois esse cara que tragédias, morreu, o deputado Thomas mano. liga pro Johnny e pede pra ele ir até o seu motoclube. Eu não tinha Chegando lá, reparado Thomas diz nisso, pro cara. Johnny Olha não que eu se fiquei muito preocupar mais com o atento Ray na Bottino, história, já que a mano. família Pegorino, que era a máfia que o Ray fazia parte, estava em ruínas e próximo ao seu fim. E com certeza o Ray morreria junto com sua máfia, já que muitas pessoas odiavam ele. E pra quem viu a história do GTA 4, realmente é isso que aconteceu. É O isso mesmo próprio que Nico aconteceu. acabou matando o Ray durante a história principal de GTA 4, tempo depois da conversa entre Thomas e Johnny, a mando do próprio líder da máfia Pegorino. Mas voltando pra história da DLC, o Thomas revela que o que a Ashley disse pro Johnny era verdade, sobre o fato do Billy estar se tornando um X9, e que ele iria caguetar todo mundo da gangue. E dessa forma, todos os membros seriam condenados a várias décadas de prisão, e em troca o Billy teria sua pena reduzida. E de acordo com o Thomas, a única forma Olha que o esse Johnny cara impediu que o Billy era arrombado, simplesmente mano. matando o Billy. Só que tem um pequeno problema. Como o Billy estava ajudando a polícia, o Billy entraria pro programa de proteção de testemunhas e seria vigiado 24 horas por dia pelos policiais, para evitar que algum gangster mate ele. E o Thomas diz que ele sabe que seria muito difícil matar o Billy, por isso ele vai usar sua influência para enviar algumas informações ao Johnny, como uma forma de retribuir os favores que o Johnny tinha feito para ele no passado. E por mais que o Johnny tivesse uma consideração pelo Billy, uma traição desse nível era inaceitável. Por isso, o Johnny parte pro presídio para botar um ponto final na vida do Billy, mesmo que essa missão fosse considerada impossível. Chegando no presídio, a gente vê que o Billy estava conversando com os outros presos, dizendo que ao entregar seus ex-amigos, o Billy teria toda sua pena reduzida e poderia dar o fora da prisão. Na entrada da cadeia, o Johnny liga pro Terry e pede para ele chamar o Clay e todos os membros do motoclube que restaram, para eles invadirem a prisão. E como tinha poucos motoqueiros no motoclube, o Terry traz todo o seu arsenal pesado para ajudar a gente na invasão. Johnny pega um RPG e derruba o portão da cadeia, e assim que o portão é destruído, aparecem centenas de policiais para impedir a invasão. Mas apesar de estarem em menor número, os motoqueiros conseguem ir matando os policiais até chegar no pátio da prisão. Lá no pátio chegam alguns helicópteros com vários reforços. E agora, além dos policiais, a força tática da Nose também estava tentando impedir os motoqueiros. E depois de muito tiro, explosão e muitas baixas, o Johnny finalmente consegue vencer a luta contra os policiais, ficando cara a cara com o traidor Billy. Ele estava de braços abertos e tinha aceitado seu destino trágico. Mas mesmo sendo um cara cruel, o Johnny acaba travando e ficando com o coração partido em ter que matar o seu ex-amigo, mas que não foi seu mentor hesitou por muitos anos. Mas mesmo pensando em desistir, o Johnny é obrigado a atirar em Billy, pois ele tentou correr pra cima do Johnny com uma faca, mostrando que até mesmo na sua morte, o Billy era um rato traidor. Depois de matar o Billy, o Johnny e seus membros sobem em cima das motos e fogem da cadeia. E depois de despistar a polícia, o Johnny e seus amigos vão em seu último comboio até a sede do motoclube, já que pela conversa entre eles, esse era o fim definitivo do motoclube dos The Lost em Liberty City. E antes de chegar até a sede, eles vão contando algumas lembranças e se despedindo um dos outros. Caraca, mano. Para pra pensar agora também, o Johnny sofreu no final, hein, mano. Perdeu o Jill, Billy se revoltou e... agora é aquilo, né? Recomeçar do zero. Johnny. Hey. Hey. Mas com esses dois caras aí, ó, pra poder dar apoio e We had consolo. fun here. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know Aí how nesse it pergunta happens. aí. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Aí eles acabam destruindo o lugar. É, deixar essas coisas pra trás, agora e seguir em frente.
Assim que o comboio chega no clube, o Johnny, o Terry, o Clay e o Angus, que são os últimos membros vivos do motoclube, começam a dizer o quanto eles foram felizes naquele lugar, mas que agora tava na hora deles abandonarem essa vida de uma vez por todas. Dessa forma, todos eles se despedem do motoclube, e o Johnny com o Angus e o Clay vão pro lado de fora, enquanto o Terry bota fogo no lugar. E no fim, todos eles vão até o lado de fora pra ver o lugar que eles foram tão felizes se desmoronar em chamas. E essa cena marca o fim do motoclube The Lost em Liberty City. Mas o Johnny ainda teria em muito Liberty trabalho City. pela frente, já que ele prometeu a si mesmo que ele vai enviar dinheiro pra ajudar a esposa e o filho do Jim. E também que ele nunca mais vai ajudar a Ashley, já que ela só trouxe problemas pra ele, desde que ela É isso conheceu. mesmo. E por mais Boa, só que aí você vai ver o GTA V, meu mano. Meu Deus do céu, John. que esse seja o fim do motoclube em Liberty City, alguns dias depois, o Johnny se mudaria pra Sandy Shores, Lá em Los Santos. no estado de San Andreas, e remontaria o motoclube dos Lost MC, se tornando o líder novamente. E ao seu lado estariam o Terry, o Clay e até mesmo a Ashley, que voltou a namorar com ele. E o desfecho desses personagens pode ser visto 5 anos depois dos acontecimentos da DLC, em 2013, no GTA V. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um vídeo sobre a história do GTA V aqui no canal, que já bateu os 5 milhões de views. história E aquele vídeo icônica. era pra eu ter falado sobre o que aconteceu com os Lost MC, mas eu acabei cortando essa parte pra deixar o vídeo mais curto. Por isso eu tô explicando agora qual foi o fim do Johnny, porque normalmente eu deixo pra vocês descobrirem vendo os outros vídeos de história. Mas enfim, na missão de apresentação do Trevor, a gente vê que ele tava Você vê que essa miséria aqui. Pô, Johnny. Mas você pediu também, Johnny. Você sabia do problema, você sabia do erro. Pô, porque você votou, Johnny. Caraca, Johnny. Você mesmo assinou sua morte, Johnny. E essa rapariga e vaca não abandonou as drogas, mano. Ah lá. Olha o que ela tá fazendo aqui, ó. Olha o que ela tá fazendo aqui, ó, pra ganhar droga. prendendo a Ashley, e ela estava fazendo isso com ele em troca de droga. Ou seja, a Ashley Ah. ainda era a mesma viciada de antes. Aham. Logo depois disso, o Johnny aparece pra tirar satisfações com o Trevor, já que o Johnny tava muito triste pelo Trevor tá merendando a namorada dele. E a gente vê que os anos foram cruéis com o Johnny, já que ele parecia muito mais fraco e até mesmo bastante depressivo. E eu não sei se vocês se lembram, mas o Johnny era contra as drogas. Mas pelo estado que ele está no GTA V, com certeza ele começou a fazer o uso de drogas, porque não tem como ele ficar tão Nossa, acabado em tão pouco tempo. E o fato do Johnny ir até o Trevor pra tirar satisfação deixou o Trevor muito bravo, tanto que o Trevor mata brutalmente o Johnny de uma forma humilhante. E essa cena é bem Isso polêmica, porque na aí. época muitos fãs da Rockstar ficaram bravos por eles terem dado esse desfecho Aham. triste pro personagem logo na primeira missão do Trevor, já que poderia ter tido todo um aprofundamento do Johnny e ele até poderia virar um dos vilões do GTA V. Mas não, a Rockstar decidiu seguir esse caminho pra meio que mostrar o quão maluco o Trevor era. Depois disso, o Trevor ainda tem a possibilidade de matar Ó, Terry e o Clay. Caraca, mano. E a gente jogou isso aqui, mano. Eu joguei, tipo. Do John já sabia que eu tinha visto em vídeo. Mas, tipo, esses caras aí, pô, de toda a história do motoclube, eu já não sabia, não, mano. Tá vendo como é que ter jogado o GTA 4, mano? E jogar faz diferença, mano, pra se entender todo o enredo do GTA 5, mano. E vários personagens que aparecem no GTA 4. Aí, ó. Aparecendo no GTA 5 também. Só que digamos que a história, mano, o final do Johnny foi muito triste, mano. Ô. Mas sabe o que que eu acho? Eu não sei se tu vai mencionar. Mas sabe que muitas das vezes, quando às vezes mortos assim acontece, sabe que às vezes pode ter sido por alguma treta que aconteceu lá nos bastidores? Pra quem não sabe, o ator, né, que ele, né, deu a voz ali ao Nico Bellic, né, o rosto mais ou menos assim, ele tretou com a Rockstar. Ou seja, talvez pode sim resolver, ele possa voltar futuramente, mas eu acho difícil, porque ele mesmo já falou que estão tretados, né? Ou seja, pode ter acontecido uma briga. Por exemplo, o Ryder do GTA San Andreas, o dublador tretou com a Rockstar e todo mundo sabe, mano, que o Ryder não seja traidor. Só que eu acho que provavelmente, com essa briga, eles tiveram que seguir esse caminho, porque ele não ia mais dublar o Ryder, mano. Pode ter acontecido isso com o Johnny também. Tipo, brigaram, aí eles falaram aí, sei lá, como uma forma de tentar atingir o ator, né? Não sei se, né, vocês me entenderam. Acabou fazendo isso. o Terry Matou e o próprio Clay em uma personagem. perseguição de moto. Já a Ashley acaba morrendo Nossa, durante mano. o GTA V em uma festa, por overdose de droga. Caso o jogador decida, a Ashley também pode ser morta, e o diálogo entre Trevor e Reid reconhecerá isso durante o trajeto até o Complexo dos Perdidos. No entanto, independente da decisão do jogador, uma reportagem da Weasel News e um artigo de notícias da internet revelarão posteriormente que Ashley morreu após participar de... Nossa, meu Deus do céu, mano. Ô, que mulher podre, mano. Caraca, que mulher podre.
Pô, Johnny. Pô, Johnny. Caraca, Johnny. Caraca, ela participou de uma orgia de heroína em um condomínio em Paleto Bay, mano. Junto com 4 nomes locais na faixa dos 50 e 80 anos. Nossa, é só. É tudo, mano. Pô, que podre, mulher. De acordo com o artigo, a polícia arrombou as portas do apartamento depois que os vizinhos reclamaram de um cheiro desagradável e encontraram 5 cadáveres nus. Ih, morreram, ó. E por fim, o último personagem da DLC, que é o Angus. Não se sabe o que aconteceu com ele, já que ele não aparece no GTA V. Então, resumindo, Johnny, Terry, Clay e Ashley morreram em GTA V. Que final, Já né? o Angus, ninguém sabe nada sobre ele. E antes de terminar, eu quero dar um salve especial para todos os membros do canal. Muitíssimo obrigado por estarem comigo todo mês, apoiando e fortalecendo o meu trabalho aqui no YouTube. Sério, vocês são incríveis. Então, Que é isso. final. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você gostou, tem mais uns 10 vídeos de história como esse. É só dar uma olhadinha no canal que você vai gostar. Valeu, falou e fui. Nossa, mano. Cara, mas eu tenho que falar, mano. Cara, mano, a maioria da DLC do Donald, mano, se ferrou no final. A Ashe não mudou. E que coisa podre, mano. Aquele relatório, cara, o que aconteceu com ela. Johnny ficou depressivo e também entrou no mundo da droga. E voltou a namorar ela. Ele sabia do erro, né? Que seria ficar com ela novamente. Caraca, mano. Cara, me pergunto, será que isso aí foi por causa de treta, mano? Porque eu entendo porque a galera deve. Acho que eu entendo porque a galera ficou brava, mano. Pô, todo mundo só pegou também o Johnny, mano, jogar a DLC dele, mas tenho certeza. Galera, eu vou falar com certeza, né? Porque eu teria que pesquisar. Talvez essa decisão pode ter sido por uma briga que aconteceu nos bastidores e a Rockstar decidiu fazer isso pra tentar atingir o dublador ou o ator, entendeu? Mas caraca, mano. Caraca, velho. Eu acho que o único daí, então, que, digamos assim, que terminou suave, sem treta, assim, com familiar nem nada, assim, pra ficar na miséria, acho que foi o Luiz mesmo, mano. Caraca, mano. É, o Nico Bellic acabou perdendo a Kate, mas tá bem, né? Saiu da vida do crime. E o do John, acho que foi o final mais trágico que teve, mano, dos protagonistas de GTA, cara. Mas pra vocês verem, mano, GTA 4 aí tem bastante conteúdo aí, mano, pra quem não, né, só jogou GTA 5, pra quem é da minha geração, eu sei que já falei isso várias vezes, mano, eu repito, cara. Joga o GTA 4 se você não jogou. Mano, você vai amar o jogo, você vai amar a pegada do jogo. Pode ser um pouquinho diferente do GTA 5, do GTA San Andreas, pode ser o que for, mas ele tem o seu jeito único de ser especial, mano. Além de poder explicar 100% um pouco, né, a história de alguns personagens que chegam a aparecer lá no GTA V, principalmente no online, cara. Que a Rockstar fez um show de nostalgia, trazendo muitos personagens de Liberty City, do GTA 4 pra Los Santos, mano. Por exemplo, o Bruce, tem essa galera aí que aparece até na história principal. Tem a Karen, que é a famosa Michelle, né, que chegou a ter um relacionamento, entre aspas, assim, com o Nico, né, no começo do jogo. Mano, tem bastante personagem que aparece. Por exemplo, o Gay Tony também, ele vira sócio do seu personagem na boate de sucesso lá de Los Santos. Cara, eu não tinha essa perspectiva, mano. E, né, também agradecer aí primeiramente ao TGC por esse vídeo. Deixar totalmente os créditos pra ele, né, porque ele produziu um vídeo de qualidade, de 43 minutos, explicando toda a história da DLC aí da The Lost Anti-Damned. Mostrou também, falou que qual que foi o final trágico que aconteceu aí com o Johnny. E além de apresentar todos os pontos que eu também não tinha me tocado, porque como eu falei, às vezes você, no meio do jogo você se empolga tanto, né, ali na mecânica, na trocação de tiro, essas coisas que às vezes acaba despercebendo a história que tá sendo construída lá por trás de tudo isso, entendeu? Então quero agradecer demais ao TGC por esse vídeo bem informativo, pude entender totalmente a história, agradeço também pelo vídeo lá do Nico Bellic também, entendi bastante coisa, e o bom desses conteúdos das DLCs é que eles complementam um ao outro, mano, né? Esse, no enredo da história. E que da hora, mano. Pô, GTA 4, cara, foi pra mim um dos melhores jogos que eu já joguei. De GTA ele tá ali no top 1, top 2. É porque sempre vai ter um GTA que vai estar no coração, cara. Mas o GTA 4 ele é único. Eu deixo isso bem claro, ele é único. E, mano, pode ter certeza que o GTA 6 também vai ser o jogo, tá? Porque eu acho que a Rockstar falou que vai ter DLC, mano. Imagina, pô, quase na mesma pegada do GTA 4, duas DLC que complementam a história um do outro, mano. Ia ser muito top, mano. E bora ver, né? O que o GTA 6 também tem pra gente, né, mano?
aí de missões aí, seja da história principal, da missão secundária e também de menções de personagens icônicos aí, né, da franquia GTA, mano. Mas é isso, meus amigos. Vamos lá, mano. Vamos aqui pro próximo vídeo. Vamos lá.